Boa tarde, pessoal. Vamos entrando, que a live de hoje promete. Cadê o Iago, meu Deus? Boa tarde, gente. Só aguardar o Iago Montalvão entrar pra gente dar início. Fala, Josimar. Um abraço aí pro pessoal de Colinas. Salve, JS Tocantins. Tentando se reestruturar no estado. Salve, Grêmio Estudantil do Campos Palmas. Tá entrando todo mundo, só falta o Iago na live. Pessoal de turismo, sejam bem-vindos. Aê, agora sim, nosso presidente chegou. Boa tarde, pessoal. Vamos entrando. Valeu, pessoal de turismo. Salve, meu presidente. Tudo bem? Boa tarde, Iago. Como tá? Boa tarde, cara. Estamos aqui, na medida do possível, lidando com as confusões, mas se cuidando. E bota confusão nisso. Então É, vamos começar logo a live, porque tem 1 hora, né, de limite. Depois acaba. isso aí. Então, começar aqui com as considerações iniciais, com os agradecimentos, né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao JS Tocantins, em nome do seu presidente estadual, Pedro Assunção, por ter viabilizado nessa live junto com a Uni, com o Iago, e também o Iago, né, nosso presidente da Uni, que atendeu o nosso pedido, meio que de forma rápida, né, em cima da hora, mas que bom que a gente possa estar tendo essa discussão aqui hoje. Suas considerações iniciais para esse diálogo que a gente vai ter, Iago. Cara, eu queria agradecer aí o convite. Eu estava, inclusive, antes dessa pandemia começar, me preparando para ir para o Tocantins, né? A gente tinha Sim, organizado uma atividade aí, tanto no IFE quanto na Universidade Federal. Enfim, coisas da vida, né? Agora estamos aqui saindo das ruas, saindo da luta. Então, fico feliz em poder estar conversando com vocês aqui e contem com a Uni aí sempre que precisarem. obrigado. Bem lembrado isso, né? A gente tinha uma programação, estava sendo organizado, né? Que o Iago Montalvão ia visitar aqui Palmas. E aí a gente estava organizando com a UFT, com o IFTO e também com a Unitins para fazer um evento de debater essas questões da educação, né? E todo o nosso cenário. O tema da live de hoje, então, que a gente deu foi a respeito do calendário acadêmico, né? E fazer uma análise da conjuntura política e educacional brasileira. E, particularmente, essa live ela se deu num dia muito especial, porque hoje de manhã nós tivemos a reunião do Conselho Superior do IFTO, que deliberou pela suspensão do calendário, atendendo ao pedido do movimento estudantil. Antes da gente entrar nessas pautas, fazer umas considerações de apresentação, né, para o público que não conhece. Gostaria, Iago, que você falasse do seu histórico pessoal, seu envolvimento com o movimento estudantil, qual curso você faz, sua instituição e tal. Bom, eu sou estudante hoje de economia na USP, aqui em São Paulo, capital. Estou morando aqui há 2 anos, que foi quando eu iniciei o curso aqui, porque antes disso eu fiz história. Eu comecei minha militância lá em Goiânia, na UFG, fiz história lá, passei por um tempo na UNB também, mas depois que consolidei aqui em São Paulo meu curso de economia, tem 2 anos que eu estou fazendo, e estamos aí, né, nessa luta, já completando quase 1 ano de gestão. Eu fui eleito em julho do ano passado, no Congresso da Uni, em Brasília, e minha gestão
vai aí até junho do ano que vem. Pelo menos é o que a gente planeja, né? Mas não sabemos até quando vai essa nossa vida diferente vai estar rolando. Mas estamos aqui, né? Estamos nesses enfrentamentos, nessas lutas. Eu fui do Centro Acadêmico de História, fui do DCE da UFG, hoje, acompanhei uma parte do Centro Acadêmico de Economia da USP aqui, da FEA, né, do CAVC, e também contribuí um pouco com o DCE, mas quando fui para São Paulo já estava na militância na Uni. E é o que me formou enquanto pessoa. Hoje eu devo quase tudo do que eu sou à minha militância, ao movimento estudantil, que eu acho que me trouxe muitas coisas boas, né? E acho que todo mundo da galera que está assistindo aí, quem ainda não for, quem não participa do movimento estudantil, eu convido, faço um convite muito forte para participar do seu centro acadêmico, do seu DCE, porque essas são experiências que com certeza vão marcar a vida inteira de quem participar. Com certeza, Iago. Aproveitando esse gancho, né, das considerações do movimento estudantil, o movimento estudantil realmente é um lugar de formação política, um lugar de formação educacional. Então, é um lugar onde não se tem igual, é uma experiência ímpar, né, que forma estudante, que forma cidadão para atuar na vida pública. Então, realmente é a melhor escola, né, para essa questão do envolvimento com as causas sociais e todas as outras é dentro do movimento estudantil. Pegando essa questão, né, do nosso tema de hoje a respeito do calendário acadêmico, eu vou estar fazendo uma retrospectiva a respeito do que está acontecendo até aqui na nossa instituição, falando um pouco do nosso cenário, né, cenário local do IFTO, o Instituto Federal Tocantins. No dia 18 de março, na quarta-feira, nós tivemos a publicação de uma portaria, a portaria número 337, por parte do Comitê de Risco do IFTO, que quando estava surgindo aqueles primeiros casos de Covid e declaração de emergência em saúde pública. O Comitê de Risco do IFTO, que estabeleceu a portaria 337, que instituiu as aulas EAD, as aulas de ensino remoto, ela não contou com nenhuma representatividade estudantil. O comitê ele só tinha pessoal da reitoria, pró-reitorias, diretores de campi e os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros. Não tinha nenhuma representatividade estudantil, nem de técnico administrativo, para fazer a construção dessa proposta, para viabilizar a implantação desse sistema na nossa instituição. Então, a publicação da portaria foi no dia 18 de março, né? E aí, já teve a instituição das aulas a partir do dia 23, ou seja, nós tivemos pouco tempo para aperfeiçoar o sistema, para capacitar os professores, e foi uma coisa muito abrupta. Então, desde lá, nós já estamos com mais de 2 meses de aulas remotas, tem tido muitos problemas, apesar de todos os esforços que a instituição tem feito, questão de auxílio de inclusão digital, questão de fornecimento de smartphones para os estudantes, mas todas essas questões elas não são suficientes para garantir a igualdade nas condições de acesso e para garantir que nenhum estudante fique para trás. Então, nós, do Movimento Estudantil, junto com o Conselho de Entidades Base, nós deliberamos na última reunião que nós queríamos a suspensão, e então solicitamos esse encaminhamento para o Consulp, que hoje aprovou a suspensão do calendário acadêmico por 13 votos a 8. Então, realmente é uma conquista do movimento estudantil, é uma conquista do SEB e do nosso fortalecimento como movimento estudantil aqui na instituição. E aí, Iago, passar a bola para você estar falando como é que está se dando essa questão no âmbito nacional, nas outras instituições de ensino, a respeito da implementação do EAD, do ensino remoto, como é que está sendo, qual está sendo o posicionamento, digamos assim, da UNE e do movimento estudantil nacional. Bom, cara, essa é uma discussão muito complexa nesse momento que a gente está vivendo, né? Porque as universidades, elas não se comportaram de um modo homogêneo. Se a gente considerar as universidades particulares, é ainda mais complexo, né? Porque a diferença com que essas instituições têm lidado com essa conjuntura é muito diferente. A gente sabe que nas instituições privadas nós temos uma dificuldade muito maior ainda de diálogo com a administração, com a reitoria. Em muitas instituições o movimento estudantil nem sequer consegue se organizar porque é sufocado pela própria instituição. Então, eu acho que é uma realidade muito específica a das privadas, que na maior parte, inclusive, não teve o calendário suspenso, embora a gente também tenha travado essa luta, mas tem uma realidade também muito específica de estudantes trabalhadores, né, e a redução das mensalidades, que é uma luta que a gente tem travado. Nas universidades públicas também
não houve uma reação tão homogênea por parte das instituições, embora um pouco mais do que, se a gente levar em consideração as privadas, teve uma ação no sentido de suspensão dos calendários, né? As universidades federais, apenas 6, são 63, 60 e alguma coisa universidades federais, apenas 6 não suspenderam seus calendários desde o início da pandemia, e nos institutos federais, boa parte suspendeu também. Acredito que o Instituto Federal do Tocantins foi um dos poucos a não ter suspendido, né? E você tem também a situação das estaduais, que aí também variam muito, né? Você tem o exemplo aqui de São Paulo, e a Unicamp e a USP, por exemplo, não encerraram suas atividades, mas conseguiram lidar um pouco melhor com essa situação, porque também são universidades mais elitizadas, né, historicamente, faz pouco tempo que se aprovaram as cotas, estão muito concentradas em cidades grandes comparada ao resto do país, né, uma cidade no interior de São Paulo é muito grande comparada ao interior de outros estados. Então, aqui as reitorias, mas eu acho que vale também ressaltar as ações que tiveram de compartilhamento de materiais, doação de notebooks, de tablets, e a universidade usando uma política de investimento institucional mesmo em dar chips e também fazer parceria com empresas de telefonia para os estudantes que são dos programas de auxílio terem algum acesso mínimo à internet. Mas é como você disse, nada disso soluciona o problema como um todo, né? Porque a gente sabe que para ter um acesso e um bom aproveitamento da disciplina, aliás, você pode ter o máximo de equipamento necessário, você não vai conseguir ter o mesmo aproveitamento que você teria presencialmente. Mas mesmo que você ter algum aproveitamento razoável, você precisa ter não só um celular com internet, você precisa ter capacidade para baixar arquivos, para ler um texto, para conseguir, enfim, acessar um slide. Tudo isso faz diferença na vida dos estudantes, né? E a gente não quer que, de fato, ninguém fique para trás, ninguém fique prejudicado. Agora, a gente tem feito várias discussões internamente na Uni, e o primeiro passo que a gente está tomando agora é fazer um diagnóstico a nível nacional da situação. E o que a gente tem identificado é que tem uma diversidade muito grande de como os estudantes e as instituições têm lidado com esse tema, né? Porque é como eu falei, é diferente você comparar a situação de uma USP da vida com uma UFERSA, por exemplo, que é a federal lá do interior do Pará, que está em cidades em que a rede de internet 4G é muito mais precarizada, né? Então, a gente precisa primeiro observar as características locais, né? E fundamental, que a gente tem conseguido identificar também, que é algo que perpassa por todas as universidades, que é uma coisa meio óbvia, pelo menos para nós, mas infelizmente para muitas reitorias não tem sido, que é qualquer processo de decisão ou de transição em relação às aulas precisam ser tomadas em conjunto com todos os envolvidos, professores, técnicos, estudantes. As universidades têm que montar comitês ou fóruns permanentes de discussão que precisam se reunir e se atualizar semanalmente, o que a gente precisa avaliar como é que está se dando as questões, porque a gente também não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Então, o essencial é que tenha essa discussão conjunta e que leve em consideração os dados dos estudantes. Sim. Só fazendo um parênteses nessa questão, acho que esse foi o grande erro da reitoria da nossa instituição, que foi excluir os estudantes dessa construção, da implementação das aulas remotas. Nós não tivemos, como eu havia dito, nenhuma representatividade estudantil presente no comitê, e essa imposição de forma unilateral foi muito prejudicial, e todos sentiram na pele o que é fazer uma escolha, uma decisão de forma unilateral e sem a participação dos estudantes. Então, acredito que, realmente, igual você falou, nós temos várias instituições de ensino federais e públicas que estão tomando medidas diferentes, divergentes, né, de acordo com a sua localidade, com a sua comunidade, mas, na sua maioria, nós temos que a grande parte suspendeu o seu calendário acadêmico, entendendo todas essas questões e aquilo que é assegurado pela nossa Constituição, que é a igualdade nas condições de acesso e o padrão, né, de qualidade que é garantido pelas universidades públicas
e pelos institutos federais. Aproveitando essa questão, para a gente estar inserindo um pouco no que diz respeito à educação, né, na qualidade, nessa questão do ensino remoto, do ensino EAD, na semana passada, o DCE, nós fizemos uma live bastante interessante com o reitor da Universidade Federal Rural do Pernambuco, que é o professor Marcelo. Não sei se você deve conhecer, mas ele é uma figura muito especialista no assunto, né? Ele é pós-doutor na Universidade de Barcelona a respeito dessas tecnologias de comunicação no ensino, e é realmente uma figura bastante popular, né? Ele foi eleito com mais de 85% da comunidade lá, da universidade que ele pertence, e ele trouxe grandes contribuições para a nossa comunidade no que diz respeito a como deve se dar essa implementação do ensino híbrido, do ensino semipresencial ou ensino remoto, como foi feito. E aí ele colocou 3 requisitos mínimos para que tenha, né, para que esse modelo dê certo. E o primeiro item que ele aponta é a questão da acessibilidade dos estudantes e as condições de estudo nas suas casas. Não adianta nós implementarmos um modelo se nem todos os estudantes vão ter acesso e desconsiderar a questão de como esses estudos vão ser feitos na casa das pessoas, na casa dos estudantes. Tem que ter ambiente limpo, ambiente ergonômico. Então, não pode simplesmente ignorar e falar, eles têm acesso, e ignorar a questão das condições de estudo individual, né, psicológico, nas casas de cada um. O segundo item que ele coloca é a questão da capacitação dos professores. A nossa instituição, ela não teve tempo de capacitar todos os professores de forma igual, e como foi aplicado, foi mostrado nas pesquisas, nem todos, né, mais de 54%, não tinha capacitação ou experiência com o ensino EAD. Então, realmente, eles estão meio que replicando o modelo aplicado de forma presencial, apenas incorporando tecnologias e dizendo que isso é uma forma inovadora de conhecimento, que não é verdade. E aí, o último item que o professor Marcelo, da UFRPE, apontou para esse sistema todo dar certo é a questão da incorporação de materiais didáticos estratégicos, porque não adianta a gente pegar os mesmos materiais que estão sendo dados nas aulas presenciais e jogar simplesmente no ambiente virtual de aprendizagem. Nós temos que reformular toda essa linguagem para apresentar de uma nova forma, entendendo que nós estamos em outras condições, né, de ensino e de aprendizagem. Com certeza. Inclusive, todos esses são argumentos. Espera aí, deixa eu só acender a luz aqui, porque está ficando escuro. Opa, foi mal. Inclusive, esses são todos argumentos que a gente utiliza para, por exemplo, defender o adiamento do Enem, né? Justamente, são as mesmas questões. Só que no ensino básico é ainda mais grave, né? Porque no ensino básico você tem jovens em uma outra idade, em uma outra fase de desenvolvimento, o que demanda, né, um processo pedagógico mais complexo ainda. Além das questões, enfim, da escola, da família. É isso, não se trata só de acesso à internet. Se trata das condições necessárias e do espaço adequado que as pessoas têm em casa para conseguir acompanhar, né? Então, o fato é que nós não vamos conseguir, de fato, numa situação como essa, atingir qualquer tipo de igualdade. O que a gente pode fazer é estabelecer estratégias para reduzir ao máximo o impacto que os estudantes sofrem ao não ter o acesso a esse tipo de material. Eu acredito que o que se dá hoje nas universidades, nós não podemos confundir o que é o EAD, enquanto ensino à distância, enquanto, que tem um método, que tem toda uma elaboração, que inclusive é importante em determinados aspectos. A gente vê que tem universidades que têm projeto EAD, por exemplo, para dialogar com comunidades indígenas, né? Então, tem esses aspectos positivos da ferramenta quando ela é utilizada para uma finalidade específica, mas nesse momento o que está acontecendo, na verdade, é uma improvisação. Isso é o que precisa ficar claro. Não se tem método, não se tem preparação, não tem nada. Você está simplesmente pegando a aula que é dada presencialmente e você está transpondo ela via mecanismos remotos. Então, é claro que vai perder qualidade, é claro que vai ter prejuízo, porque a aula não foi feita para ser dada nesse tipo de ambiente. Então, é de fato uma improvisação. O que precisa ser feito, que eu acho que é importante se destacar,
é tudo isso que o professor falou, de preparação, estrutura. As universidades precisam oferecer estrutura aos estudantes, e enquanto não tiver isso, eu acho que, de fato, a suspensão do calendário é o que se apresenta como algo melhor compreendido, né, mais justo. Agora, tem um debate que surgiu aqui para nós também, que a gente tem discutido. Alguns reitores, inclusive isso é um diálogo que eu estou puxando com a... acho que vou puxar com o Coni também depois. Mas é porque vários reitores têm dito que é possível que as aulas presenciais não voltem antes da vacina. Isso é algo muito... é uma novidade complexa de lidar, né? Porque não tem perspectiva de descoberta de uma vacina e nós não sabemos até quando pode durar essa situação. Se essa situação for durar um ano, por exemplo, a gente encontra aqui uma situação difícil de resolver, né? Porque, enfim, então a gente está no meio dessa dificuldade. O que eu acho que as universidades vão fazer com urgência é estabelecer grupos de trabalho e discussão permanente para, semanalmente, atualizar a situação do que está acontecendo no país e atualizar as medidas que precisam ser tomadas, mesmo com o calendário suspenso. A universidade não pode parar de debater o que tem que ser feito, porque o calendário está suspenso, né? Eu acho que esse foi um erro que as universidades suspenderam o calendário no início da pandemia cometeram, simplesmente suspenderam o calendário e não pensaram como que seria no futuro uma transição. Eu acho que nós precisamos desde já começar a discutir isso envolvendo todas as partes. Certo. Inclusive, Iago, essa questão da proposição de um grupo de trabalho para estar tratando a respeito dessa questão das aulas remotas, da melhoria do ensino e aperfeiçoamento, né, de forma a não deixar ninguém para trás, ela foi colocada por nós no Conselho Superior de hoje, e dessa vez a gente, obviamente, exigiu que não se excluísse as partes estudantis do processo de debate, do processo de construção de políticas públicas educacionais. Em hora nenhuma a gente pode construir políticas públicas educacionais excluindo aqueles que mais vão ser atingidos, que são os estudantes. Então, é exatamente isso a nossa proposta, de estar discutindo constantemente, porque mesmo que a gente entenda que, no momento, a gente não pode ofertar esse ensino porque ele está sendo excludente e muitas pessoas estão ficando para trás, a gente tem que entender que a universidade pública, que os institutos federais, eles são referência, eles são instituições que sempre ofertam respostas para a sociedade de acordo com a conjuntura histórica, conjuntura externa. E, com certeza, né, essa questão da incorporação de tecnologias, de meios digitais na nossa educação, ela vai acontecer, né, ela é o futuro, querendo ou não. Então, é nosso papel, sim, construir essas alternativas, essas propostas, para viabilizar e promover essa questão da inclusão digital e redução, né, das nossas desigualdades, né, por meio da capacitação, do fornecimento de materiais, de tecnologias, justamente para que tenha essa questão de igualdade nas condições de acesso. Mas é importante destacar, cara, só uma coisa, sempre destacar que a tecnologia, ela é um instrumento... Melhorou o áudio aí? O pessoal disse que o áudio estava... Melhorou. Estava cortando um pouco, mas... A tecnologia, ela precisa ser sempre um instrumento acessório. Ela não pode nunca substituir a essência da aula, da metodologia pedagógica. Porque senão a gente entra no regime, que é o que deseja esse governo e o MEC, que é de substituição das aulas presenciais pelo homeschooling ou pela aula EAD, no sentido da precarização do ensino, né? Porque já há um processo desse tipo, quando o EAD está privado, sem qualidade, sem regulação, sem, enfim, nenhum tipo de critério, o que transforma, na verdade, numa mercadoria barata, né? Sem qualidade, a educação. E eles fazem isso por quê? Porque você reduz custo com o professor, com sala de aula, com instrumentos que são necessários para uma educação de mais qualidade. E assim você, no caso das privadas, aumenta o lucro dos empresários. No caso das públicas, facilita com que eles façam esses ajustes fiscais que eles querem fazer, que é reduzir o salário dos servidores públicos e a estrutura da universidade. Então,
qualquer auxílio tecnológico e qualquer tipo de aula remota que possa acontecer de maneira extraordinária, né, como tem acontecido em alguns lugares agora, não pode servir de desculpa ou de justificativa ou de precedente para que num futuro a gente tenha uma expansão irrefreada de aulas online sem nenhuma qualidade ou critério. Com certeza. E aí, Iago, a gente entra em outra pauta, que é a questão da educação versus os interesses financeiros, ou a incorporação desses interesses financeiros na nossa educação, tratando como mercadoria, né? A gente tem defendido desde sempre que a educação ela não é e nunca foi mercadoria. Ela não é moeda de troca, pelo contrário. A educação é uma educação que forma cidadão e que inclui as pessoas na sociedade, no mercado de trabalho e nas atuações que qualquer que seja. Em relação a essa questão de ter um olhar interesse econômico, interesse financeiro, para aproveitar essa questão da incorporação das tecnologias é algo realmente muito perigoso. E eu queria que você comentasse a respeito de como está sendo a atuação do MEC nessa questão. Se, na sua opinião, existe algum sim, interesse deles usarem essa artimanha para reduzir o orçamento, para aplicar ainda mais cortes na educação, com a justificativa de que agora nós teremos aulas de forma digital. Cara, eu acho que isso é uma vontade, uma sanha, né? Uma orientação que uma parte das elites tem para a educação desde muito tempo. E essa expansão do ensino à distância desregulado, ele acontece há algum tempo já, né? Mesmo desde antes desse governo. Aliás, né, desde a década de 90, com o início das universidades particulares, com a expansão do ensino privado no Brasil, para ser justo, não teve nenhum período no Brasil em que esse processo tenha sido barrado ou melhor regulamentado, né? Esse foi um buraco, na minha opinião, que ficou nas políticas educacionais de todos os governos, desde o FHC até hoje. Agora, esse governo hoje, ele é tão maluco, ele é tão louco, que eles não têm projeto nem para isso. Nem para fazer a maldade que eles querem, eles têm projeto. E porque você vê como que é o comportamento desse ministro da Educação. Eles, no ensino privado, eles não conseguem ter absolutamente nenhuma interação. O ministro da Educação, ele gosta de encontrar inimigos internos, né, na política nacional, e ele tem umas teorias da conspiração meio malucas. Então, um dos inimigos internos que ele identifica, e ele gosta de polarizar com isso, são justamente os conglomerados educacionais. Então, o que a gente chama tradicionalmente dos tubarões de ensino, que são esses caras que têm Croton, Anhanguera, essas grandes empresas de educação, elas estão em choque com esse governo, pelo incrível que pareça. É uma maluquice tão grande. Mas elas continuam fazendo o seu lobby no Congresso Nacional, nas agências, nas políticas de regulação do MEC. Então elas estão tocando a boiada ali, igual o Salles falou lá, a boiada está passando. E o MEC fica aí criando uma disputa ideológica em torno desse elemento, mas na prática não tem feito nada. Na universidade pública, você vê que eles ensaiaram um processo desse de privatização, né, de financiarização da universidade pública, que foi aquele tal do Futurice, né? Mas eu acho que eles sofreram uma derrota tão avassaladora com esse negócio, eles passaram uma vergonha tão grande, que não só eles abandonaram o projeto, como o cara que era o cabeça do projeto, o cara que foi o idealizador, o coordenador do projeto do Futurice, que era o secretário de Educação Superior, lá, o Arnaldo, ele se demitiu. Se demitiu e saiu puto com o Weintraub, porque os caras não conseguiram botar o projeto em prática. Não conseguiram nem convencer as universidades, e muito menos conseguiram fazer um processo transparente. E até hoje, ainda bem, eu espero que continue assim, o projeto de lei não foi nem sequer encaminhado ao Congresso Nacional. Então, assim, eles têm vontade, a gente precisa ficar em alerta.
Nossa defesa da universidade pública precisa ser cotidiana, porque quando eles tentam desmoralizar a universidade, é dessa disputa que a gente está falando. Quando eles falam que é balbúrdia, que é maconheiro, que é não sei o que lá, eles estão querendo abrir brechas que, na sociedade, na opinião pública, façam com que seja possível eles irem corroendo ali o caráter público das universidades e possam ir enfiando esses projetos que vão transformando as universidades em setores ligados ao capital privado, né, e ao capital financeiro. Investidores, acionistas, grandes empresários multinacionais. E aí os caras vão enfiando esses interesses nas universidades e a gente não pode aceitar isso. A vantagem é que eles são muito ruins para fazer isso na prática, na vida real, na política. Mas é claro que tudo dificuldade também ela só acontece porque a gente resiste, né? Se não fosse as universidades terem recusado o futuro, a galera ter feito assembleia, a gente ter feito tsunami da educação, a gente ter feito luta pra caralho, igual a gente fez agora com o Enem, a gente vai botando esses caras pra recuar, e eles vão vendo que a gente tem força. Então a gente precisa continuar mobilizado, porque interesse eles têm muito em privatizar a nossa educação. Com toda certeza. O DCL foi contra, com toda certeza, né? Junto com todo o movimento estudantil, em relação ao programa Futuris. Nós fizemos no ano de 2019, no ano passado, a gente levou essa questão para o Consup, mas infelizmente não conseguimos deliberação para ser contra o projeto, mas ainda bem que ele não conseguiu ir para frente. E essa, sim, é uma vitória do movimento estudantil, da União Nacional dos Estudantes, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, e assim como também, né, a questão do adiamento do Enem. E a cada dia que nós nos unimos mais, né, que nós manifestamos a nossa força, a nossa reivindicação, o governo ele retrocede, ele dá um passo para trás, porque quando o povo se une, quando os estudantes estão juntos, né, o Brasil se une pela educação, vai entrar algo e não tem como passar por cima disso. Em relação a essa questão do Futurice, nós estamos tendo aqui na nossa instituição também a questão de outro programa instituído pelo MEC, o programa Novos Caminhos, não sei se você conhece, que é a respeito do fornecimento de cursos técnicos à distância. Querendo ou não, também é um projeto que acabou sendo incorporado, né? Mesmo que Futurice ficou de lado, esse programa meio que está sendo colocado para a formação de técnicos de forma online. E aí, você poderia falar a respeito desse programa para a gente um pouco? Esse programa é um programa que, enfim, ele é mais voltado para o ensino técnico, né? E tem essa intenção mesmo. É aquilo que eu falei aqui um pouco no início. Eles implementam essa coisa do ensino à distância como uma forma de gerar números, né? E eu repito, isso aqui não é exclusividade de agora, não. Só que agora eles estão intensificando esse processo. Porque quando você fala assim, tivemos tantas pessoas formadas, mas você não tem ali os mecanismos necessários para dar qualidade, e olha, eu não estou dizendo que a gente tem que ser contra o EAD, não. Eu acho que isso seria um erro, você falar, tem que ser contra todo tipo de EAD. Porque se você fizer o EAD com um objetivo específico, destinação específica, com a metodologia, com o equipamento necessário, você pode, inclusive, incluir pessoas que têm dificuldade de estar no ensino presencial. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é a forma com que o setor privado faz e com que o MEC propõe fazer esse tal desse programa Novos Caminhos. É um negócio montado totalmente sem uma regulação, sem uma metodologia, um critério, um investimento mais concreto, né? Você vê que a gente recentemente, há 10 anos atrás, pouco mais de 10 anos atrás, teve uma expansão absurda dos institutos federais, né? Isso é uma política efetiva de expansão de ensino técnico, né? E você está passando por uma fase ainda de consolidação disso. Você precisa dar encaminhamento nesse processo, né? Muitos institutos federais ainda têm obras a serem completadas, ainda tem projetos a serem estabelecidos, né? Eu acho que isso sim era o foco. Agora, esse governo, ele faz, os programas que ele faz muito
pensando na disputa ideológica, na disputa narrativa, né? Você vê que, por exemplo, quais foram os grandes projetos desse MEC aí? Futurice, esses Novos Caminhos eu nem colocaria num dos principais, mas porque eles é um pouco menor, mas em quesito de investimento em propaganda. É aquele Conta Pra Mim, que é um programa assim, de contar história para filho e filha, é um negócio meio, assim, não sei, algum pedagogo pode explicar, mas na minha cabeça não tem sentido nenhum investir tanto dinheiro no negócio desse. É as escolas militares e é o Futuris. Então, está muito ligado a um tipo de questão ideológica, sabe? E aí, essa dos Novos Caminhos passa por isso também, porque quer dialogar com aquela ideia de precisamos formar uma massa de mão de obra, tal e tal. Só que não se preocupa com a qualificação efetiva dessa, né? É claro que medidas de democratização e ampliação do ensino técnico são importantes. Agora, se você for pegar no detalhe o que é esse programa Novos Caminhos, a gente vê que ali ainda falta muita coisa para ser algo, de fato, como foi, por exemplo, a expansão dos institutos federais. Certo. Voltando à questão do calendário acadêmico, né, a gente tinha falado antes que não é uma questão de suspensão ou não do calendário acadêmico, que não é uma unanimidade, tem instituições que têm atuado de maneira distinta, e por isso, né, ainda não se deu, digamos assim, o posicionamento da UNE é esse, que todas as universidades tenham o calendário suspenso ou não. Então, gostaria que a gente debatesse aqui como que a gente pode, no futuro, né, que a gente ainda é incerto, fazer com que esse calendário seja reposto, como que a gente vai buscar estratégias para recuperar todas essas questões, impactos psicológicos que os estudantes estão vivendo nesse período de pandemia, etc. Então, no início, a gente tinha uma opinião da defesa da suspensão dos calendários, né? Eu acho que é importante as universidades terem tomado essa posição, embora, como eu falei, nas privadas é um pouco mais complexo o debate e a gente teve que lidar com outras questões, inclusive. Mas, para focar aqui nas públicas, o problema hoje, objetivamente, é que a gente não sabe quando as aulas vão voltar, né? Porque se as aulas fossem voltar, sei lá, em julho, era fácil dizer, beleza, vamos suspender o calendário até julho, depois de julho a gente tem tempo para repor as aulas, como tiveram outros períodos já que as universidades tiveram greve, aí você faz um calendário de reposição, né? Isso tudo pode ser acertado em cada universidade, porque eu acho que é importante respeitar a autonomia e o contexto de cada instituição. Mas o fato é que hoje a gente não tem perspectiva sobre quando as aulas voltam. Aqui é que se encontra a dificuldade, né? Porque, como eu falei, se não tiver perspectiva para as aulas voltarem presencialmente no próximo semestre, ou a gente ficar até o fim do ano sem aula presencial, isso embaralha muito o calendário. Porque aí você já não tem um tempo razoável para conseguir fazer uma reposição, né? Você teria que, basicamente, cancelar o ano. E aí isso entra numa complicação. O que eu acho que são alguns elementos básicos para a gente poder já se preparar para essa discussão? Já repito aqui novamente. Fóruns de discussão permanente com todos os setores da universidade. Segundo, precisa levar em consideração não só a realidade de cada universidade, como também a realidade de cada instituto dentro da universidade. Porque um estudante de um curso, ele pode ter uma realidade diferente do de outro curso. Então ainda tem isso, ainda você tem que ter uma certa autonomia para os cursos, os institutos, as faculdades discutirem também os seus métodos, né, de retorno, de reposição. Um outro elemento precisa ter política de auxílio tecnológico aos estudantes. Isso daí, inclusive, eu acho que é um aprendizado que fica para sempre. As universidades precisam melhorar o seu trato com a tecnologia, seja na formação de professores, no preparo, no treinamento, seja no auxílio de equipamentos a estudantes. Isso aí precisa ficar para sempre. Mas num retorno que eu sei que vai ser algo... Não sei se a gente vai, de repente, do nada, voltar para a aula presencial. Eu imagino que talvez tenha um período de transição. Nesse período, você precisa ter essa assistência, esse auxílio também, né? Então, eu acho que são esses elementos. Assim,
colocados com base nos dados que mostram, e aí eu acho que é importante fazer pesquisas, avaliações com os estudantes para entender qual a porcentagem de estudantes tem acesso à internet, como os estudantes, quais condições esses estudantes têm em casa, com a família, com o espaço de casa, precisam ter pesquisas bem elaboradas para entender essa realidade. Colocado esses dados, essas pesquisas, essas avaliações, você precisa levar em consideração, então, esses eixos que eu falei aí. Debates permanentes em fóruns representativos, debates por localidade e por curso, e também levando em consideração que auxílios tecnológicos são necessários para que esse processo funcione, tanto para professores quanto para estudantes, né? Eu acho que essas são algumas características mínimas para a gente pensar um processo de transição. Agora, tudo isso vai depender dos próximos dias, das próximas semanas, sobre como nós vamos conseguir chegar numa avaliação sobre qual a perspectiva de retorno às aulas das universidades. Isso é algo que ainda não está muito claro para todo mundo. Realmente, a gente está diante de um cenário incerto, né, que a gente não sabe quando vai acabar, quando vai passar, quando vai voltar e se vai voltar ainda esse ano ou não. Então, fica aqui novamente dito de que hoje pela manhã, no Conselho Superior, nós conseguimos a suspensão do calendário acadêmico a partir do mês de junho, né, 1º de junho, e para que tenha, de fato, esse aperfeiçoamento, essa capacitação dos professores e uma busca mais profunda a respeito daquelas pessoas, dos estudantes que estão sem acesso e que estão sendo lesados por esse sistema de ensino. Particularmente aqui na nossa instituição, eu acho que também está acontecendo em outras, nós estamos tendo uma coisa bastante perigosa, que é a questão do risco de demissão e perda de renovação de contrato de centenas de professores substitutos. Não sei se Iago está com conhecimento dessa questão, mas aqui nós temos que já recebemos carta dos professores substitutos pedindo apoio do movimento estudantil, dizendo que os empregos deles estão ameaçados, que eles podem ser lançados à mercê da sorte no meio da pandemia. Então, quando a gente vai analisar também, quando eu fui ver aqui no site do IFTO a respeito dessa questão, eles citam questão de readequação orçamentária e também imposições, né, do Ministério da Educação e da Economia. Isso é uma outra guerra, assim, eu não tenho relatos dessa situação específica em outros lugares, para mim é uma novidade, mas vamos até ver se está acontecendo. Agora, o fato é que essa situação orçamentária vai ser um desafio para nós, porque as universidades elas vão precisar de mais recursos do que o normal agora, nesse momento. Seja para instalar ou capacitar qualquer tipo de questão tecnológica, técnica, seja pelo fato de que nós vamos ter mais estudantes necessitando de auxílio financeiro. Porque muitos estudantes que antes trabalhavam podem estar perdendo o emprego nessa situação, nessa conjuntura. As famílias estão com mais dificuldade, porque as pessoas estão sem renda, sem emprego. Então, as universidades vão precisar de um aporte maior de recursos, emergencialmente, e não dá para, nesse momento, o setor público, que é o único setor que tem capacidade mínima, né, no país hoje de manter o aporte de recursos, né, para a economia não entrar em colapso, não pode ser nas universidades que isso que a gente comece a enxergar cortes de orçamento e de investimento. Isso é muito grave. Então, nós temos debatido aqui a necessidade de ampliar recursos para permanente estudantil, de ampliar recursos para as universidades no sentido de capacitação tecnológica, de instrumentos. Tudo isso é uma luta que a gente vai ter que fazer junto ao MEC, porque, enfim, a gente já viu que o ministro da Educação, algumas semanas atrás, ele fez uma verdadeira ameaça, né, às universidades, dizendo que aquelas que não voltassem no calendário, que saíssem da suspensão do calendário, voltassem às aulas, aliás, as que voltassem seriam premiadas, né, teriam recursos a mais, as universidades que voltassem a ter aula. Então, é uma situação complexa de lidar e nós vamos precisar bater muito nessa questão financeira. Realmente, essa questão foi até tida como
uma possibilidade, né, uma clara fala de interferência, né, do Weintraub, falando que aquelas instituições que continuarem vão ser premiadas, ou seja, não estou nem aí para a autonomia de vocês, quero que vocês façam o que eu quero e não o que a comunidade... Exatamente. E aí a gente entra nessa questão, você acha que os reitores estão sendo... É uma pergunta polêmica, mas gostaria que você falasse mais. Que os reitores estão sendo pressionados para implantar as aulas de ensino remoto? Sem dúvida, eu acho que sem dúvida, não só pelo MEC, mas pelos órgãos de controle que sempre, sempre foram órgãos que tentaram interferir na autonomia universitária. Ministério Público, controladorias, isso aí, cara, esses órgãos de controle é um negócio polêmico também e complexo, porque são órgãos que recorrentemente tentam interferir nas decisões autônomas das universidades. Inclusive, muitas vezes chegam a atrapalhar e criar mais burocracia do que, de fato, enfim, ver se as universidades estão fazendo os processos da forma correta, de vigiar ali para evitar qualquer tipo de desvio. Na verdade, às vezes servem mais como para dificultar o processo. E esses órgãos de controle estão em cima, assim como o MEC também está em cima fazendo essas ameaças, essas chantagens. Agora, eu acrescentaria um outro elemento importante, que é essa indefinição. Eu acho que essa indefinição sobre o futuro, porque há 2 meses atrás, todo mundo acreditava que a gente teria um pico aí em 1, 2 meses e no 3º, 4º mês a gente já teria condições de voltar a ter aulas presenciais. Passaram-se pouco mais de 2 meses, não há perspectiva nem para quando vai ter o pico do número de contaminações e muito menos sobre quando a gente vai conseguir voltar à normalidade do ponto de vista de aulas presenciais. Então, eu acho que isso deu meio que um clique, assim, em geral, que começou a gerar uma preocupação também sobre o que fazer. Porque já que a gente não vai voltar à normalidade em julho, em agosto, o que será que nós vamos fazer agora, né? Então, eu acho que essa é uma preocupação que eu vejo que alguns reitores que têm, historicamente, um diálogo mais tranquilo com os estudantes, que têm feito enfrentamento ao MEC, mas que também estão apresentando. Então, eu fiquei um pouco nessa dúvida sobre se esse não seria também um outro elemento que está meio que exercendo pressão para os reitores quererem tomar alguma decisão agora. Certo. A gente já está encaminhando para o final. Eu peço para que, se vocês tiverem alguma pergunta, podem estar mandando que a gente vai responder no final. E aí, encaminhando nesse contexto, a respeito do calendário acadêmico, da educação pública, das intervenções do MEC, vamos fazer então agora uma análise política, né, como estudantes que são também cidadãos, são pessoas que participam, né, do processo eleitoral, que a gente venha a fazer essa análise política, né, de como é o governo Bolsonaro, né, e como está sendo a nossa visão dos estudantes, quais são as grandes gargalos e o que a gente espera desse tempo para frente. Olha, muitas dificuldades, muitas dificuldades. Eu acho que difícil enxergar alguma saída, alguma melhora nesse governo. Difícil porque não tem abertura para diálogo, não tem nenhuma ação concreta no sentido de entender que as coisas podem melhorar. O que a gente vê é uma tendência, né, de piora, porque cada dia, cada mês que passa, a gente vai vendo o governo Bolsonaro aprofundando ainda mais nos absurdos, né? Você não vê nem um finalzinho assim de que vamos me preocupar com a pandemia, vamos preocupar com a vida das pessoas, ou vamos fazer uma política séria de investimento público. Não tem. Então, assim, por não ter perspectiva, por não ter... Na verdade, nunca tivemos, né? Mas cada dia isso reforça isso. E a gente encontra na única solução para pensar um país um pouco mais justo, né, do que o que a gente está vendo hoje, um governo
minimamente comprometido com as questões democráticas, é lutar contra esse governo como um todo, né? Eu acho que a gente hoje já defende a saída do Bolsonaro, estamos estudando aqui, na verdade, temos dialogado com alguns movimentos no pedido de impeachment do Bolsonaro, entendendo, claro, que tem todos os pormenores, os detalhes, de que você tem um vice-presidente que também tem uma linha muito parecida, e como a Érica já acabou de falar, inclusive, tem uma teoria do autogolpe, né, que ele poderia estar forçando ao máximo para o pessoal pedir um impeachment e ele se fazer de vítima e, a partir disso, endurecer o regime. Tudo isso são possibilidades. Agora, nós também não temos muita saída, né? A gente tem que usar todos os instrumentos que a gente tem à nossa mão e fortalecer ao máximo E aí, por isso que a UNE defende o que a gente chama de uma frente ampla, né? Porque se o Bolsonaro resolver dar um golpe, ou tentar dar um golpe, ou fazer essa tese do autogolpe, a única maneira que a gente vai ter de, enfim, resistir a isso é ter boa parte da população do nosso lado, né? E, inclusive, as instituições que estão colocadas aí, o STF, o Congresso, essas instituições, elas precisam reagir contra isso. Elas precisam reagir, porque senão a gente pode chegar num momento dificultoso mesmo. Agora, o Bolsonaro precisa sentir também a rejeição que ele tem na sociedade, né? De alguma forma, ele precisa receber esse recado, porque eu tenho visto crescer cada vez mais a rejeição, ele tem ficado cada vez mais isolado, e se de fato a gente conseguir formar uma maioria forte na sociedade, eu acho que sei lá, os militares ou qualquer tipo de organismo que poderia dar suporte a um golpe não se arriscaria a ficar do lado de alguém que tivesse uma popularidade tão baixa, né, ou uma articulação tão isolada. Com certeza. Eu particularmente não vejo futuro, não vejo solução para o governo Bolsonaro a não ser o impeachment, o impedimento e o afastamento. Realmente nós temos um governo que não respeita, né, os estudantes, um governo que não respeita a nossa educação e que dia e noite continua rasgando a nossa Constituição, todos os princípios que são assegurados e também ameaçando, né, poderes. E, como diria Ulisses Guimarães, aquele que trai a Constituição, ele se configura traidor da pátria. Então, aqueles que dizem que são patriotas, que defendem a pátria, que é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e são contra a nossa Constituição, são contra o Estado Democrático de Direito, simplesmente são bastante incoerentes, porque eles são antipatrióticos, são contra a nossa Constituição, ou seja, são traidores da pátria. Novamente, reforço o pedido de o pessoal mandar as perguntas, que a gente já vai começar a ler aqui. E, com certeza, né, a solução parte com essa questão de buscar o apoio popular, de chamar. Infelizmente, eu fiquei muito triste por conta da pandemia, por conta da quarentena, porque na outra semana nós teríamos uma manifestação de rua, né? Eu esqueci a data agora. E aí, infelizmente, tivemos que cancelar. Exatamente. E aí, por conta do Covid, nós fomos inviabilizados. Cara, mas eu acho que a gente tá conseguindo lutar, sabia? Porque eu via muita gente falando assim, você é militante de Twitter, ou você é militante de não sei o quê, mas, olha só, se você vê, isso está servindo como um aprendizado para entender a importância da rede social, cara, porque a direita entendeu. A esquerda ainda tem muito preconceito com rede social, com temas que veiculam nas redes. Agora, para mim, cara, a luta pela Enem, ela foi uma luta muito forte, muito simbólica. Mas das questões que eu acho que marcou para mim é a capacidade que a juventude tem de se mobilizar na rede social e como isso tem potencial de influência real na vida política brasileira. A gente construiu a campanha do Adia Enem 100% pela rede social. Claro que tinha ação na justiça, tinha os pedidos no Congresso, tinha articulação que a gente fazia com os parlamentares. Tudo isso a UNE estava ali participando e investindo seu peso político nisso também. Agora, para que a sociedade entendesse do que a gente estava falando, para que a imprensa falasse sobre o que a gente estava falando,
a gente teve que usar as ferramentas da rede social. E me marcou muito, porque a autora do projeto de lei no Senado, do adiamento do Enem, que foi aprovado por 75 votos a 1, isso é um negócio também, um marco simbólico pra caramba. Essa luta do Enem, cara, não foi só adiamento do Enem, ela foi uma vitória política contra o governo. É muito simbólico. E eu lembro que ela falou o seguinte, o ministro da Educação quer fazer uma consulta. Eu digo para ele, olha só o que está em primeiro lugar nos trending topics do Twitter, já está feita a consulta, os estudantes estão ali se manifestando, hashtag AdiEnem, e aqui no chat do YouTube do Senado, está subindo hashtag AdiEnem. Você vê que impactou lá muito isso. Os senadores, eles respondiam os posts da nossa galera, se manifestando, fazendo vídeo, em resposta à nossa galera pedindo os senadores nos estados. Então, eu acho que a gente conseguiu se adaptar à luta virtual e acho que a gente tem que continuar fazendo isso, porque nós não somos loucos igual os bolsonaristas de ir para a rua fazer aglomeração, mas a gente não pode também perder a esperança ou abaixar a cabeça, achar que só porque eles são loucos e estão indo para a rua a gente tem que ir também, ou que a gente não está fazendo nada e não tem o que fazer. Tem o que fazer. E o adiamento do Enem foi uma prova disso. Com toda certeza. O adiamento do Enem é uma conquista, né, de todos nós, estudantes, assim como a conquista de hoje, que foi a suspensão do calendário acadêmico aqui no IFTO. Exatamente. Eu abri o Instagram do MEC, fui lá nos comentários, só tinha a hashtag AdiEnem. Então a pressão muito grande, inclusive a própria deputada federal, a professora Dorinha, ela tinha comentado no nosso post do DCE, que a gente postou com as plaquinhas de Enem, e ela falou, é o certo a ser feito, né, porque não tem condições de manter o calendário nessa situação, então é realmente algo bem importante, também uma alternativa, né, da gente estar trabalhando de forma mais forte e unificada, também nas redes sociais, e quando tudo voltar, nós com certeza estaremos nas ruas contra o desgoverno. Tem que falar para todos os estudantes criarem Twitter aí, ó, e a galera promover os tuitaços aí. Isso aí, ó, a Érica falou que vai fazer já, ó. Tem que fazer mesmo. Criar um Twitter para os centros acadêmicos, para os DCE, tudo. Caminhando aqui para as perguntas, o Josimar tinha feito uma, cadê? Iago, uma saída para esse momento seria a derrubada do teto de gastos e a implementação dos royalties do pré-sal para a educação, como a Uni conquistou há alguns anos? Olha, eu acho que isso aí é essencial, é fundamental, a derrubada do teto de gastos, inclusive antes da pandemia, já antes do isolamento social, quando saíram os dados do resultado do PIB do ano passado, já tinham vários economistas que, inclusive, antes eram liberais, etc., que aliás, ainda são, mas que defendiam o ajuste fiscal, já estavam mudando de posição e defendendo a derrubada do teto. Com essa pandemia e a importância do investimento do Estado, do papel do Estado, que todo mundo está observando, eu acho que a gente ganha mais força ainda o discurso de que não é possível manter um teto de gasto, que isso é prejudicial para o futuro do país, para o desenvolvimento, para qualquer coisa que a gente queira fazer para sair de uma crise econômica. Então, hoje em dia, o teto de gastos ele não está em vigência, porque nós estamos em estado de calamidade pública. No estado de calamidade pública, o regime fiscal do governo, ele é diferente. Não tem teto, não tem regra de ouro, etc. O governo pode gastar meio que à vontade, vamos dizer assim, em grosso modo. Mas pós-pandemia, eu acho que tem que vir com força essa luta, inclusive mostrando o aprendizado que a gente teve agora. E precisa ter mais investimento em educação. Os royalties do pré-sal, o fundo social do pré-sal, tudo isso precisa urgentemente ser direcionado para as universidades. E para a educação básica também, claro. Assim como o Fundeb, que é um negócio que precisa ser votado urgentemente. Exatamente. O novo Fundeb é muito importante. O movimento estudantil, Iago, ele sempre vem alertando a sociedade, né, a respeito dessas questões, dos impactos dos projetos de lei que vão interferir diretamente na vida do povo. E aí, essa questão do teto de gastos, ela me lembra, faltou 20 segundos, meu Deus, a questão das ocupações que nós tivemos nas escolas contra esse congelamento de gastos por 20 anos em saúde, educação, serviço público. É realmente uma coisa muito importante, a gente está fortalecendo os movimentos e dizendo que nós também somos seres políticos. Então, Iago, 10 segundos, muito obrigado pela live, obrigado também ao JS Tocantins. Valeu! E aí,